Então, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está preocupado com a disputa pelo Senado no estado. A avaliação é que se a esquerda lançar 2 nomes fortes para as vagas, a direita corre o risco de perder espaço. Misael Menetti chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer detalhes dessas articulações, dessas negociações. Misael, conta para a nossa audiência, Tarcísio tem defendido candidaturas mais moderadas, mais ao centro, é isso? Nos bastidores dizem que Tarcísio está abandonando qualquer ideia de tentar 2 candidatos de direita ou um candidato de direita e um bolsonarista, por exemplo. Seria mais estratégico tentar um candidato de direita e um candidato de centro. Muito boa noite para você, Caniato, para todo mundo que acompanha Os Pingos nos Is. Por que isso seria mais estratégico? Porque se ele conseguir uma cadeira para o Senado, por exemplo, de Guilherme Derrite e outra cadeira de um candidato de centro, ele atrapalharia, de certa forma, a esquerda. Aí o presidente Lula teria menos chances de apoiar um candidato que teria aí de apoiar um candidato para o Senado, por exemplo. Estão no alvo aí, na jogada para tentar uma cadeira no Senado, por exemplo, o ministro Fernando Haddad do PT. Este seria um grande temor, entre aspas, de Tarcísio de Freitas do Republicanos, prevendo então isso, em vez de tentar uma dupla direita, uma dupla bolsonarista, ele tentaria então algo mais moderado. A gente já sabe que Guilherme Derrite é o queridinho de Tarcísio de Freitas, ele que foi secretário de Segurança Pública, veio com uma proposta mais pragmática, ele ganhou protagonismo, por exemplo, com o PL antifacção e também com projetos de lei que envolvem o fim da saidinha temporária e promete pragmatismo nos projetos caso consiga uma cadeira no Senado. Pois bem, então a gente já tem esse candidato de direita posicionado. E Tarcísio de Freitas tentaria então um outro candidato mais centro. Agora tem várias situações aí para a gente citar. Vou até aproveitar aqui e pegar minhas anotações. Só para finalizar essa história com Guilherme Derrite, eu falei com ele mais cedo e sobre essa cadeira ao Senado, Derrite disse o seguinte, abre aspas, meu foco está totalmente na disputa pelo Senado, conforme uma decisão construída junto ao meu grupo político. É algo que foi pensado e trabalhado com responsabilidade. Quero ter a oportunidade de participar do debate político para ajudar a reformular nosso sistema de justiça criminal em defesa de uma sociedade mais segura e que não seja refém do medo, fecha aspas, disse o deputado federal Guilherme Derrite, do PP. Agora também estão na jogada outros nomes que tem interesse no Senado. A gente pode falar de Marcos Feliciano, ele que é pastor, ele que é do PL, também é uma figura que está muito ligada a denúncias de homofobia, mas é uma figura que tenta o Senado. Também temos o Ricardo Salles, que já foi ministro do governo Bolsonaro, atualmente deputado federal, ele que está no Novo e também tentaria uma cadeira pelo Senado. E o caso de Eduardo Bolsonaro, a gente já sabe que não consegue se eleger, mas Eduardo Bolsonaro tem certa influência e já indicou aí Gil Diniz, do PL, para tentar uma cadeira. Agora, as alianças de bolsonaristas com Tarcísio de Freitas acabam sendo um pouco frustradas por essa vontade do governador do Republicanos ter um candidato mais centro. A gente vai acompanhando essa costura que vai se formando, se reformulando, até chegar num denominador comum. Caniato? Legal. Misael Menetti continua acompanhando essas movimentações, vários nomes sendo aventados, Os partidos fazem cálculos, há pesquisas que indicam nomes mais fortes, outros nem tanto, mas esse cálculo do segundo nome sempre é importante, Um talvez mais à direita e um mais moderado, porque poderia ser o segundo candidato, inclusive de quem vota na esquerda. Obrigado, viu, Misael? A gente volta a conversar ao longo da programação. Começar essa rodada com o Roberto Mota, a escolha para a disputa do Senado em destaque, e aí tem essa leitura feita por Tarcísio de Freitas, Mota, entendendo que o ideal seria um mais à direita, Guilherme Derrite, possivelmente, e uma figura, um candidato mais moderado, porque esse poderia ser a segunda opção, inclusive,
de eleitores de centro e eleitores de esquerda, né? Alguém que possa seduzir aquele indeciso, né? Que não necessariamente vote em partidos de direita. Por muitos anos, Mara Gabrilli ocupou essa faixa, sabe, Mota? E, por vezes, acabou conquistando a cadeira no Senado Federal. Olha, Canhoto, eu não sei se o Tarcísio tem ou não tem essa preocupação. Eu vejo o cenário político de uma forma diferente. Eu acho que não há espaço para quem for politicamente indefinido. Eu não vejo muito espaço para os candidatos ideologicamente indecisos e questiono muito essa classificação de radical, do pessoal da direita radical. O que eu vejo no Brasil são políticos despreparados e políticos preparados. Tem muita gente que é de direita, se diz de direita, eu sou de direita, eu sou um bastião do conservadorismo, e vota no Congresso para aprovar o projeto Gás do Povo, uma das coisas mais populistas que a gente já viu nesse país. E diz, não, olha, esse projeto não foi do governo, não, esse projeto é meu. Como assim, companheiro? Agora, essa preocupação com a eleição de São Paulo é legítima, porque essa é uma eleição muito importante. Segundo a leitura que muita gente que eu respeito faz do cenário, o Guilherme Derrite já está eleito. E aí vem o segundo candidato. Quem será o segundo candidato ao Senado que vai ser eleito? Eu acho, o meu palpite é que esse segundo candidato vai ser um candidato de direita, independente do partido em que esse candidato estiver. Se os partidos de direita teimarem em lançar candidatos que não são percebidos pelo eleitor como de direita, o eleitor vai buscar uma alternativa em outro partido que lhe pareça de direita. Agora, dito isso, pelo que eu vejo, São Paulo tem um bom número de excelentes candidatos. Tem o Melo Araújo, é um excelente candidato, que pode vir a ser candidato pelo PL, não é isso? Pode vir. Tem o Ricardo Salles, excelente candidato. O Ricardo é um ponto fora da curva em inúmeros aspectos. Pelo que eu entendi, vai ser candidato pelo Novo, não é isso, Dávila? Então, o eleitor tem várias escolhas. Eu só não acredito que o eleitor vai escolher um candidato porque o partido mandou e esse é o candidato oficial, a menos que o eleitor olhe para o candidato e reconheça esse candidato como sendo alguém que representa genuinamente as bandeiras da direita. Pois é, peguei um levantamento feito no final de dezembro e vários nomes foram colocados nessa projeção. E aí, por lado mais à direita, Guilherme Derrite, Melo Araújo, como bem disse o Mota, pelo PL, Ricardo Salles pelo Novo. Aí mais ao centro, Paulinho da Força pelo Solidariedade, Baleia Rossi pelo MDB, Paulo Serra pelo PSDB, tem o Acácio Miranda também pelo Missão, Robson Tuma pelo Republicanos e aí pela esquerda, Marina Silva, Rede, Fernando Haddad pelo PT, inclusive com percentuais altos nesse último levantamento. Você, Dávila, Musa, sua avaliação sobre essa disputa para o Senado Federal, os vários nomes que vêm sendo aventados, mas esse diagnóstico feito por Tarcísio de Freitas. Eu acho extremamente prudente e até urgente essa discussão, porque eu considero o Senado uma das partes mais importantes das eleições que teremos esse ano. E talvez alguns anos atrás, todos nós da população, até por sermos menos politizada no Brasil como um todo, e agora por necessidades óbvias, começamos a ver uma importância maior do debate no dia a dia. O Senado se tornou algo que começou a discutir na base da sociedade, em jantares em família. Os poderes começam a se chocar e isso faz com que a população acenda a necessidade dessa discussão. Então, os nomes realmente eles são bastante fortes, mas eu acho que determinados conceitos subjetivos tendem a dificultar essa análise que o próprio Tarcísio fez. O que seria um perfil mais radical de direita? De repente, para você é uma coisa, para mim outra, para o Dávila outra, para o Mota outra. Esse conceito
ele me parece um pouco menos subjetivo. E essa é uma discussão que a gente tem bastante. Algumas vezes um determinado político faz um discurso e eu vejo pessoas que se dizem ao centro, que eu também concordo quando o Mota falou que não entende bem o que é considerado centro, eu também não entendo. Essas pessoas dizem, ora, isso é radical. Eu falo, para mim eu tenho outra visão. Então, o que seria isso? E eu concordo também que cada vez mais com esse advento da internet, da popularização, da visualização do que cada um dos políticos está fazendo, representados lá pelo seu político votado em importantes que São Paulo tem, nomes que se tornaram populares e que eu acho que tem um engajamento bastante grande. Eu acho que São Paulo pode sim marcar um posicionamento importante, mais ainda do que das últimas eleições aqui em São Paulo. Dávila, só para fechar, nessa estratégia da escolha dos nomes para o Senado, o Mussa bem disse que será uma eleição turbinada, né? Nunca se valorizou tanto a escolha para os nomes que irão fazer parte do Senado Federal. 2/3 serão renovados. Eu queria que você nos dissesse qual é o cálculo que o cacique partidário faz para escolher o segundo nome, ou pelo menos a coalizão, né? Aquele grupo de partidos. Bom, então esse vai ser o cabeça, esse provavelmente será eleito, e o segundo? Tem uma lógica aí nessa escolha, né? Porque o segundo, muitas vezes, ele pode conseguir votos de vários grupos de eleitores, não necessariamente somente daquela bolha, né? Exatamente, Caniato. Primeiro, a fala de Tarcísio está corretíssima. O que ele quer é uma estratégia para a direita capturar as 2 vagas do Senado em São Paulo e não ficar apenas com uma. E se a escolha não for criteriosa, São Paulo pode ficar com uma única vaga, a direita, e a esquerda ganhar outra. Por que isso? Porque a estratégia é escolher um candidato que parte da esquerda, não é a esquerda toda, mas parte da esquerda, não tenha ojeriza a esse segundo nome e fala, tá bom, vou votar nesse segundo nome, porque senão ela joga o voto fora. Ela vai votar no candidato que ela gosta, já que não tem nenhum outro mais ou menos do jeito dela, ela não vota o segundo, a escolha não tem. E aí o que acontece? Vai se eleger um candidato da direita ou da esquerda. É isso que vai acontecer. Então o que Tarcísio está dizendo? Se a gente trazer alguém que tenha um perfil mais moderado, de direita, pode atrair parte desse voto de centro-esquerda, um voto, sei lá, tucano, que fala, tá bom, vai, o segundo voto eu dou para essa pessoa aqui porque eu acho que é ok. E aí essa pessoa tem chance de ganhar. Eu vou dar um exemplo aqui que nós já falamos várias vezes desse caso, que é Santa Catarina. Carol Detoni tem o voto de Carlos Bolsonaro e tem o segundo voto do Amin. E aí, por isso que ela está em primeiro lugar, porque ela tem o segundo voto dos dois lados. Ela fala, bom, a Carol tem o voto próprio dela, o segundo voto do Carlos e o segundo voto de quem prefere o Amin. É por isso que ela está em primeiro lugar. Então, em São Paulo, é preciso encontrar um nome com esse mesmo perfil. Agora, e nomes fantásticos, tem bons nomes, como a gente já mencionou aqui, mas eu vou dar só um exemplo para ilustrar. Se você escolhe Derrite, que já é o candidato, e escolhe o Melo Araújo, 2 pessoas ligadas ao setor de segurança pública, 2 pessoas militares, alguém chega e fala, não vou votar, voto num, já que eu vou votar no Derrite, no Melo Araújo, e o outro voto, é óbvio que eu não vou votar no cara da esquerda. Então, joga-se um voto da direita fora. É esse o ponto. E o que Tarcísio está dizendo é, se fizermos uma escolha criteriosa, a chance é um se eleger pelo voto integralmente dessa direita e o outro por voto da direita e uma pequena parcela da esquerda para tirar o candidato da esquerda da segunda vaga do Senado. Esta é a estratégia. Não é simples, não é fácil encontrar esse nome, mas teoricamente o que Tarcísio está buscando nesse momento está corretíssimo. Ele está em busca de um segundo candidato que possa garantir as 2 vagas para a direita em São Paulo.